Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui tem fé? Todo mundo tem fé? Como é que eu posso saber, eu olhando daqui, que o que vocês estão dizendo é uma realidade? Como que vocês, daí onde vocês estão, vão me convencer que vocês são pessoas de fé? O que significa ter fé para vocês? O escritor aos Hebreus, ele define fé como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Vamos traduzir. Quem é que vai acordar cedo da manhã para trabalhar? Provavelmente hoje você já vai deixar essa roupa pronta, você já vai deixar tudo preparadinho para amanhã você trabalhar, certo ou não? Mas quem é que te garante que amanhã você vai trabalhar? Fé. Você está se preparando hoje para algo que você, na sua cabeça, tem a convicção que vai acontecer amanhã. Você vai trabalhar. E quando a gente fala dessa convicção daquilo que não se vê, como é que você reage a isso? Vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando com a Associação Billy Graham, dando um treinamento, lá em Bento Ribeiro. Uma irmã chegou nesse treinamento e falou assim: pastor, posso falar contigo? Pode, meu irmão. Eu vim de casa aqui para entregar um recado da parte de Deus para o senhor, não vim nem para esse treinamento, o senhor mandou vir aqui falar contigo. Eu falei: Jesus, lá vem. E ela falou assim: olha, enquanto o senhor estava ministrando, Deus me mostrava que Ele ia te usar de maneira poderosa, e que Ele ia te levar para lugares longe, você ia atravessar com avião. Eu falei: meu Deus, que bênção. Como é convicção de fatos que não se veem, o que eu fiz? Tirei o passaporte. Irmão, já fui a Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo. Até agora não pediram o passaporte, mas eu estou aguardando. Vai que um dia precise. Isso, irmão, é convicção daquilo que eu ainda não vi. Qual é o problema quando a gente fala de fé? E dentro desse tema que nós trabalhamos esse mês inteiro, que é movido pelo Espírito. O problema é quando a gente fala de fé, ela gera frutos nós. Ou seja, quando eu fiz a pergunta para você, como você vai me convencer que você tem fé, os seus frutos vão mostrar para mim o que você de fato acredita ou em quem. Quando nós olhamos lá para fora, você sabe exatamente a pessoa que tem fé na bebida alcoólica. Porque você vai ver essa pessoa toda hora o quê? Com a lata, com a garrafa na mão. Você percebe quando a pessoa tem problemas com prostituição. Porque o comportamento dela, os frutos dela, vão mostrar daquilo que ela realmente tem fé, naquilo que ela coloca o coração. E é assim para tudo, irmãos. E para nós que somos cristãos, não é diferente. Tiago, ele diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Veja bem, Tiago não está falando que as nossas obras garantem a nossa salvação. O que ele está dizendo é que quando nós dizemos que temos fé, nós temos que produzir frutos que apontam para a nossa fé. E aí ele continua dizendo assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho as obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Nós temos uma responsabilidade diante dessa sociedade. E tudo aquilo que nós fazemos vai revelar de verdade o nosso coração. E em quem nós queremos de verdade. Pra você ter uma ideia, quando Paulo ele escreve a Timóteo, a coisa é tão séria que ele fala assim: se alguém não tem cuidado dos seus,
especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você percebe que Paulo está orientando a Timóteo que quem não cuida dos domésticos da fé, dos da sua casa, ele não pode dizer que tem fé, porque ele está deixando de cumprir aquilo que a fé naturalmente ia gerar nele, o cuidado, a proximidade. E ele diz que quem não tem esse cuidado, ele nega a fé, e é pior do que o descrente. Sabe o que eu tenho aprendido com o ímpio, irmãos? E tem uma coisa que eu admiro no ímpio. Que é isso, pastor? Admiro. É a entrega deles naquilo que eles acreditam. Vocês sabem que eu fui taxista até antes da pandemia e trabalhava à noite. E agora, eu estou tendo a oportunidade de ver aqui em Botafogo como é que funciona um pouco da noite de Botafogo. Meus irmãos, não tem um ímpio que aquilo que eles acreditam, ele não entrega tudo. Não tem um. Se o camarada, ele gosta de usar cocaína, ele vai vender até o que tem em casa por causa da cocaína. Se o cara gosta de beber, meu irmão, ele vai beber até cair. Porque eles entregam tudo, e isso me chama a atenção. Porque quando nós falamos na perspectiva de nós que somos crentes, se a gente quer impactar o mundo, impactar as pessoas ao nosso redor, elas precisam ver em nós muito mais do que um discurso de quem tem fé, mas a atitude de quem realmente crê naquilo que diz que crê. O que Tiago está dizendo é que a nossa fé, ela é mostrada pelas nossas atitudes, as nossas obras. E nós precisamos tomar uma decisão hoje, irmãos. Deixar de ser crentes teóricos e sermos crentes práticos. Eu estava conversando com um amigo essa semana, falando da posição da igreja hoje e de como o mundo está. E eu confesso para vocês que eu fiquei com o coração apertado. Essa semana foi uma semana difícil para mim nesse sentido. Porque, analisando a forma como o mundo está andando e como a igreja está, quando eu falo igreja, eu estou aqui me colocando nessa posição, eu acho que tem algumas decisões que nós precisamos tomar ainda nessa noite. Essa semana eu estava assistindo uns vídeos, um podcast com uma missionária, e vou compartilhar um pouco daquilo que eu ouvi dela essa semana. E isso tem mexido com a minha estrutura, irmãos. No sábado eu estava aqui, à noite, o pessoal do Biuan estava ali, essa rua, um vucu-vucu danado, aí eu estava vendo a diferença de comportamento. Falei, meu Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 6, versos 3 a 7. Nós trabalhamos esse mês com o tema o mover do Espírito. E hoje eu quero caminhar com vocês no tema Vivendo a Fé Guiados pelo Espírito. O texto de Atos, o capítulo 6, versos de 3 a 7, ele diz assim, ó: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pérmanes, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar mais uma vez. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome, toda honra e toda glória seja dada nessa noite. Nós estamos aqui, Espírito Santo, à disposição do Senhor. Estamos aqui com a tua palavra e ela pode mudar a nossa vida, porque essa palavra tem poder para fazer. Por isso nós pedimos, Jesus, contempla os nossos corações e muda as nossas histórias para sempre. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto famoso, um texto conhecido.
A gente, quando começa a olhar o texto de Atos, você percebe que foi ali no início da igreja primitiva, quando logo depois do capítulo 2 houve o derramamento do Espírito Santo, ali começou a se configurar uma nova postura naquilo que diz respeito à vida cristã. E quando a igreja estava indo de vento em popa, começaram os problemas também. E os problemas iam surgindo, mas aqueles homens, os apóstolos, eles estavam ali administrando tudo, até que quando chega aqui no capítulo 6, eles começam a receber reclamações. Porque na hora da partilha, na hora de cuidar da viúva, a coisa não estava sendo feita como deveria. E eles estavam preocupados, ou eles trabalhavam na ação social, ou eles então se preocupavam em orar e pregar a palavra. Então eles resolveram escolher 7 homens, e dentre esses 7 homens foram escolhidos aqui para poder dar continuidade àquilo que nós chamamos do corpo diaconal da igreja. Aqueles que iam servir a igreja. Mas havia um critério para que isso pudesse acontecer. Eles tinham que ser cheios de espírito, sabedoria e homens de boa reputação. Quando a gente fala um tema como esse, vivendo a fé guiado pelo Espírito, a primeira coisa que me chama a atenção de quem realmente vive a fé guiando pelo Espírito é que nós precisamos ser exemplos. Querido, esses homens, dentro de uma comunidade que estava crescendo, os apóstolos, quando olharam para dentro daquela igreja, eles viram nesses homens algo que provavelmente eles não viram em outros. A minha pergunta é, quando o teu parente, quando o teu patrão, quando o teu professor, quando o teu vizinho olha para você, quem ele vê de verdade? Porque estamos falando, irmãos, em ser exemplo de vida que revele a face de Cristo. Irmão, me perdoe dizer, mas nós somos um grupo de crentes, um bando de crentes, sem vergonha, Deus que me perdoe. Sabe por quê? A gente está muito preocupado em se parecer com os nossos ídolos. O nosso corte de cabelo, para quem tem, é o corte do Neymar, é o corte do não sei quem. Um estica o cabelo, outro corta, outro faz a unha. A gente está focando sempre aquele que está diante dos nossos olhos. Quando, na verdade, o nosso exemplo tinha que ser o exemplo de Jesus, irmãos. Você percebe que no verso 3 ele fala assim, ó, por isso escolham entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Sabe o que eu percebo na vida de Estevão? Ele tinha muita semelhança com Jesus. Em Lucas vai dizer que Jesus ele crescia em sabedoria, graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Testemunho. Jesus ainda menino, ele já tinha uma carreira de testemunho. E agora Estevão estava seguindo o mesmo caminho. Sabe qual é a importância do nosso testemunho, irmãos? É que o nosso testemunho é a mensagem que precisa ser pregada. Como certa vez falou, eu não vou recordar o nome, um grande pregador, que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. Eu estava hoje assistindo dessas mensagens, dessa missionária, e ela falando que nós somos as cartas para o mundo. E aí o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Você percebe o padrão? O que o apóstolo Paulo está dizendo para ele é o seguinte, olha, vocês vão me imitar até quando eu estiver imitando Cristo. Se eu deixar de imitar Cristo, vocês param com esse negócio, porque o alvo era Cristo. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. E detalhe, irmãos, Estevão, mesmo diante da adversidade, ele ainda assim, ele era exemplo, irmãos. Irmãos, Estevão, ele foi pego, olha como é que Estevão, ele era parecido com Jesus, ele dava um testemunho, Jesus dava testemunho. Estevão, ele foi ali acusado pela religião, por estar pregando um evangelho esquisito, porque os doutores da época não compartilhavam daquela visão. E aí começaram a pegar no pé do Estevão, porque, assim como os apóstolos, eles começavam a pregar, as pessoas eram curadas, as pessoas se convertiam. Então, dentro de uma brecha na religião que eles encontraram, eles foram e acusaram Estevão, levantando falso contra Estevão, como fizeram com Jesus. Olha outra coisa, sabe para onde levaram Estevão? Para os membros do concílio, assim como levaram Jesus. Mas só que quando chegou diante dos membros do concílio, mas você precisa ver, eu fico imaginando essa cena, o pau quebrando lá dentro,
aqueles caras babando, querendo o sangue de Estevão. E Estevão, o texto vai dizer que os membros do concílio oraram para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Meu irmão, quando você está sob pressão, com quem você parece? Eu acho muito legal o crente, né? O crente, ele vem para a igreja, aí canta aqui, faz aquela cara de quem está realmente quebrado. Tem uns que até que chora, Giovana. Tem gente que até que chora. E aí pega o carro, varão. Quando chega na rua da passagem, leva uma fechada do motoqueiro. Meu amigo, fala até em língua estranha. O negócio fica tenso, irmão. A gente joga uma pelada segunda-feira, tem os varões aqui da pelada aqui, meu amigo. Ali tu vê se o cabra é crente mesmo, viu? Tem uns ali que eu vou te falar, meu irmão. Júnior Baiano é escoteiro perto do cara. Mas o cara é crente. Sabe por quê? Sob pressão, nós mostramos quem somos de verdade, irmão. Precisamos ser exemplo. Irmão, eu preciso falar isso para vocês. Vocês me perdoem, irmão. Eu preciso falar isso para vocês. A Bíblia diz que nós estamos para o mundo como espetáculos. Para o mundo e para os anjos. Eles estão nos observando. Você que tem namorada, essa história de você ter relação sexual antes de casar, cara, para com isso. Isso não é coisa de crente, não, pô. Meu irmão, as pessoas estão esperando de você que vocês vivam uma vida de santidade. Elas olham para mim e querem ver em mim uma vida de santidade. As pessoas ficam, alguns torcendo para que eu venha trair Daniele. Mas eu não vou, em nome de Jesus, minha esposa, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Sabe por quê? Eu preciso dar o exemplo, irmão. Eu preciso dar o exemplo. Meus irmãos, a gente trabalha com casais e tem uma coisa que a gente, quando vai em casamento, eu confesso para os irmãos, eu fico assim, meu Deus, aonde isso vai parar? Tem casamento de crente, irmão, que se o convidado não crente chegar depois da cerimônia que o pastor falou, ele entra e acha que o casamento é igual o casamento de pagodeiro, de funkeiro, é a mesma coisa, é a mesma festa. O pau quebra na pista de dança, o pau quebra na pista de dança. E a bebida rola solto. Tem padrinho, irmão, que sai de lá chamando Jesus de Genésio. Meu irmão, o cara... Irmão, eu já vi casamento de crente, madrinha, eu espero que essa senhora não seja crente. Saiu igual o coringa da festa. Porque a mulher está toda penteada, toda maquiada, toda bonitona. Meu irmão, quando sai, o batom está na orelha, a prisioneira está aqui, ó. E vai ela assim, ó. Oh, The Walking Dead. Irmão, que isso? Casamento de crente. Casamento de crente. Querido, Estevão, ele era exemplo até debaixo de pedrada, debaixo de falso testemunho, para ser guiado pelo Espírito Santo, para revelar nossa fé, precisamos ser exemplos, irmãos. A segunda coisa, se nós quisermos viver a fé guiados pelo Espírito, temos que ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. E aí tem um monte de crente analfabeto bíblico. Irmão, você, na boa, você chega numa igreja e fala assim, irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Sofonias. Aí o cara catua, o outro fala assim, é instrumento de corda ou de sopro? Não sabe, é profeta menor. Você está entendendo? Abacuque, eu queria Abacuque, sou Abacuque, vende tomate na feira. Sabe nada de Bíblia. E aí sabe o que acontece com o crente? Via de regra, eu já falei isso aqui, sábado de manhã, o sol estalando, aí o crente está lá, ó, dá banho no cachorro, lava o carro, está limpando a calçada, eis que aparece lá na esquina, sabe quem? Testemunho de Jeová. Aí o crente que não lê Bíblia, sabe o que ele faz? Ó, meu irmão, prende o cachorro e ainda fica assim, ó, para fingir que não tem ninguém em casa, com medo, não conhece Bíblia, irmão, porque sabe que o testemunho de Jeová, quando ele mete a mão naquela pasta, o material que vier, ele vai dizer para você o que contém naquele negócio. Por que a gente não lê Bíblia, irmão? Irmão, Estevão, quando acusaram Estevão que ele estava ali sendo julgado, esse texto é sensacional, irmão. É para ler assim e meditar e falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? O texto vai dizer, irmão, se sou eu naquela situação ali, eu ia fazer igual o cara que levou a fechada do motoqueiro, ele ia falar algo estranho, língua estranha, irmão. Você está sendo acusado. E detalhe, se você fosse condenado, você ia morrer. Olha a pressão. E aí, quando dá uma oportunidade para ele, sabe o que ele faz? Ele começa desde Abraão. Pá!
e vem destroçando os textos bíblicos na cabeça daqueles caras. Era a oportunidade, talvez a última, de pregar o evangelho para aqueles homens. Meus irmãos, sabe o que é incrível? Que o pleno conhecimento da palavra gerou em Estevão uma perspectiva diferente de quem eram aquelas pessoas. Sabe por quê? Que para você, a tua sogra, aquela velha, não morre, aquela desgraçada? Irmão, tem gente que vê sogra como sendo Satanás. Irmão, é mentira isso? Tem gente que vê o cunhado como aquele mala. A gente vai vendo todo mundo como monstro. Sabe por quê? Porque a gente não tem o pleno conhecimento da palavra. Estevão estava sob pressão. Quando abriu a boca para falar, sabe o que ele falou? Irmãos, pais, amigos. Que isso, irmão? Como que trata alguém que quer a sua morte como irmão, como pai, como amigos? É tendo pleno conhecimento da palavra para entender que o nosso adversário é o diabo. O próximo, a Bíblia diz que nós temos que amar. Sabe o que gerou lá no coração de Estevão esse conhecimento da palavra? Misericórdia. Misericórdia, essa palavra é do latim miseratio, miséria, cordis, coração. Ou seja, ele se debruça sobre a miséria humana. E nós estamos falando de miséria aqui, no sentido de coisas materiais. Porque existe uma miséria que está carcomendo essa humanidade, que tem a ver com os relacionamentos. As pessoas não amam mais, as pessoas querem fazer o mal, as pessoas querem levar vantagem, uma miséria. E aí quando Estevão olha para aqueles homens, olha com misericórdia. Querido, como é que você olha para aquele teu vizinho, que quando você está mais cansado é quando ele aumenta o som mais alto? Como é? Sabe aquele colega seu de trabalho que fica toda hora dando uma pernada em você? Como é que você olha para ele? Meus irmãos, sábado eu estava aqui. Aí o pessoal do Bion estava bem aqui, né, Alfredo? Aquela resenha, show de bola. E detalhe, Alfredo, tem uma galera que está passando ali, que está fazendo até vídeo, cara. Está chamando a atenção. Eu vi gente fazendo vídeo, eu vi gente tirando foto, gente apontando e comentando, porque, irmão, é diferente. Você vê quem está lá fora de um jeito e quem está aqui numa resenha jogando ping-pong e comendo hambúrguer de outro jeito. Vem um grupo, esse tipo de grupo aí que está por aí hoje na moda aí, que grita pra caramba, esse pessoal da bandeira colorida. Aí o grupo veio passando, aí tem sempre um que é enviado não sei da onde. Aí um, para aparecer, chegou de frente para a igreja, olhou, aí começou, Deus é mulher, Deus é mulher. Aí eu olhei, quase que eu gritei assim, você não é. Mas aí sabe o que aconteceu, varão? Na hora, o Espírito Santo falou assim, ó, tenha misericórdia. Quem sabe um dia, esse jovem que passou cantando que Deus é melhor, um dia não vai estar aqui comendo um cachorro quente com o pessoal do Bion. Nós precisamos entender isso, irmãos, é olhar de misericórdia, olhar para essas pessoas, entender que da mesma maneira que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, eles também podem ser. Estevão entendeu isso. Por quê? Porque ele tinha o pleno conhecimento da palavra. Sabe outra coisa que esse pleno conhecimento trouxe para Estevão? Você percebe que quando ele começa a falar no capítulo 7, ele fala assim, olha, o Deus da glória. Quando Estevão usa esse termo, o Deus da glória, e ele começa a contar a história desde o início, ele está se referindo à mesma glória divina que Deus usou nos tempos de Moisés. A gente podia passar aqui uma semana inteira falando só do que Deus fez lá com Moisés e o povo de Israel. Foi exatamente aquilo que Estevão contemplou. Ou seja, diante de um ataque, diante de um perigo, ele olha e vê a glória de Deus, trazendo para ele uma mensagem. Nada disso se compara à glória de Deus sobre a sua vida. Querido, não importa o que você está vivendo, se você tiver o conhecimento da palavra, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, a mesma glória que abriu o mar vermelho, a mesma glória que tirou o povo de Israel com mão forte lá do Egito, a mesma glória que deu todas as vitórias para o povo de Deus no Antigo Testamento e na cruz, nos deu a vitória por Cristo Jesus. É a mesma glória, é a mesma glória. Eu acho incrível porque quando a gente lê em Lamentações, capítulo 3, e é interessante que Lamentações, capítulo 3, olha como é que Jeremias começa a falar.
Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. E aí ele começa a discorrer uma série de situações muito difíceis que ele viu, ele viveu. Só que quando chega no verso 21, aí ele fala assim, isso é sensacional. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, aleluia. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha isso, irmãos, o pleno conhecimento da palavra gerou esse sentimento lá em Estevão, porque ele sabia que nem mesmo a ameaça podia livrar, tirar ele do cuidado eterno do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa, irmãos, se lembrar daquilo que pode te dar esperança. E para isso você precisa ler a palavra do Senhor. Não é apenas ler a palavra do Senhor, é meditar na palavra do Senhor. Quem aqui é da época da EBF, Escola Bíblica de Férias? Quem é aqui? Nossa! 50, 60, 70. Olha aí, Nando, olha o pessoal velho aí. Eu lembro que na EBF, eu menininho, né? Aí a tia botava a gente para cá, que lá era tia. Naquela época era tia, agora não é mais tia não. Aí a tia falava assim, a gente cantava assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Vocês não cantaram isso não? E com coreografia, irmão, era assim, ó. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. E eu me amarrava naquilo, não sabia um versículo, varão, mas eu cantava aquilo como se soubesse todos. Esquece, irmão, a maravilha, mas é a realidade. Nós precisamos, irmão, mastigar e degustar essa palavra. Outra coisa, para vivermos a fé, movidos pelo Espírito Santo, precisamos ter os olhos apenas para Deus. Quando no capítulo 7, verso 55, Estevão estava ali, já chegando quase ao final da sua vida, o texto diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Porque eu acho que o nosso problema é que nós damos muita ênfase às dificuldades. A gente olha para a dificuldade e acha que ela é maior do que ela realmente é. Porque falta em nós focar naquele que é maior do que todas as coisas. Foi isso que foi ministrado aqui. Que o nome de Jesus é maior do que todas as coisas. O nosso alvo, irmão, precisa ser a glória de Deus. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele diz o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, querido, quando nós olharmos para a face do Senhor, quando nós olharmos para a face do Cordeiro, quando nós olharmos para a glória de Deus, nós vamos compreender exatamente aquilo que Paulo escreveu à igreja de Roma. No capítulo 8, verso 18, quando ele disse: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que o Senhor preparou para nós, irmãos, é muito maior do que aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Por isso nós precisamos olhar para a face do Cordeiro. Por isso nós temos que fazer como o apóstolo Paulo, olhar para Jesus.
Foi isso que o próprio Jesus alertou aos seus discípulos em Mateus, capítulo 5, o verso 11, lá no Sermão do Monte. Você lembra? No finalzinho, quando ele fala assim por discípulos, olha, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os consultaram e os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, aleluia, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Querido, mesmo diante da dificuldade, existe uma promessa da parte de Deus para mim e para a sua vida. E a promessa é que nós vamos viver na eternidade diante da glória do Senhor. Nós vamos viver a eternidade na presença do Eterno. Estevão, na hora da sua morte, irmãos, ele contemplou a glória do Senhor. E o texto no verso 56 diz assim, então, disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmão, esse aqui é para chorar. Porque se você ler algumas passagens bíblicas, você vai perceber que no próprio texto fala que Jesus está à destra de Deus, assentado à destra. Mas aqui em especial, quando Estevão olha, ele vê Jesus de pé. Sabe o que é isso? É honraria. Quando você está num tribunal e um juiz chega, como é que você faz para receber? Ele é a autoridade máxima. Eu fui militar. Quando chegava alguém, dá uma patente lá em cima, o que a gente tinha que fazer? Honraria máxima. Quando eu olho esse texto, sabe como é que eu vejo isso, Rosana? Jesus está sentado à destra de Deus. E ele sabe de tudo, ele vê tudo. E ele está vendo Estevão, um homem cheio de fé, sabedoria, Espírito Santo, fazendo prodígios e maravilhas. Eu fico imaginando Jesus olhando para Estevão e falando assim, nossa, a trajetória desse moço é parecida com a minha. E de repente ele está agora sendo julgado, estão levando ele para fora da cidade. Lembra que Jesus foi crucificado fora da cidade? E aí ele olha e vê Jesus. Jesus, quando vê aquela cena e o coração de Estevão, eu fico imaginando, irmão, Jesus está sentado, ele se levanta. Ele se levanta e o sentimento deve ser esse assim, esse eu vou receber na porta. Esse eu quero trazer para ele toda a honra, porque esse me honrou enquanto viveu nesse mundo. Querido, um homem que vive a fé, guiado no Espírito Santo, ele honra ao Senhor acima de todas as coisas. Você honra ao Senhor no seu trabalho? Você honra o Senhor no seu casamento, nos seus negócios? Você honra o Senhor no seu aparelho celular? O Senhor está vendo. E dependendo de como nós o honramos, Ele vai nos honrar. É a promessa de Deus, meus irmãos. Eu quero compartilhar uma das histórias que essa semana mexeu muito comigo. Depois, se vocês quiserem buscar, é um podcast do Douglas Gonçalves, do Dizescope, com uma missionária chamada Ariadna. E ela, numa das histórias que ela conta a história de um senhor de 93 anos. Ela trabalha com a igreja perseguida. E ela foi com o marido dela por Oriente Médio, no local fechado, onde não pode pregar o evangelho. E ela foi porque ia ter um evento e ela ia ser apresentada a alguém que viveu 26 anos preso por causa do evangelho. Esse homem, ele tinha 93 anos, dos quais 26 foram presos. E ela diz que quando ela chega no local, na cabeça dela, ia chegar alguém todo arrebentado, todo moído, todo, com aquela coisa de derrota. Mas ela fala que quando aquele homem adentra no local onde ela estava, na hora o local foi cheio da glória de Deus. Ela falou assim, a palavra dela, aquele homem era encharcado de Jesus. E ela ficou impactada, porque aquele homem, ele começou a contar as coisas, e ele em momento algum falou do sofrimento, em momento algum ele falou das prisões, das torturas, momento algum. Ele ficou 2 horas com toda a dificuldade, porque uma das coisas que fizeram com ele na tortura, eles pegavam muito na questão da boca, da garganta, do esôfago, para evitar que ele falasse. E ele falava com dificuldade, e ela diz que ele ficou 2 horas, aonde Jesus era o centro da conversa. Ela nunca viu nada parecido.
No ano seguinte ela voltou, ele tinha falecido. E aí a viúva então compartilha com ela algo. Ele estava 20 anos preso, 20 anos. Cavaram um buraco de 1 metro por 1 metro e botaram ele de joelhos dentro desse buraco. Ele passou 6 meses naquela posição ali. As fezes eram tiradas só quando estava daquele estado muito ruim, então limpava e de vez em quando dava uma água, uma raçãozinha para ele, para que ele negasse a Jesus. E ele ficou 6 meses no local sem luz solar, isolado. Até que permitiram que o filho dele fosse visitar. Mas não para fazer uma visita para ver como é que ele estava. Para que o filho dele pudesse ver a condição do pai, voltar para a igreja e dizer assim: não vale a pena passar por que ele está passando, vamos parar com esse negócio. A intenção dos opositores era travar o avanço da igreja. E o filho, agora com 26 anos, quando o pai foi preso, ele tinha 6 anos. Chega perto dele, quando vê o pai, se ajoelha e fala assim: pai, nega Jesus, depois você conserta com ele. O pai não reconheceu, 20 anos que não viu o menino, até que ele olha assim, tem um lapso de lembrança, e ele identifica aquele moço como filho dele. Ele estava debilitado, então ele tira a força de algum lugar muito especial, e ele fala assim para o filho dele: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, Atos 17, um reboliço na cidade. As autoridades falaram assim: olha, aqueles homens que estão arrebentando com tudo, algumas versões vão dizer o seguinte: virando o mundo de cabeça para baixo, chegou até nós. Ei, nós precisamos virar esse mundo de cabeça para baixo. Nós precisamos viver a nossa fé guiado no Espírito Santo. Meus irmãos, o mundo está indo para o inferno, irmãos. As pessoas estão morrendo sem Jesus. Até quando nós vamos ficar aqui no ar-condicionado, esperando o pregador que eu gosto para ouvir a banda tocar? Até quando? Precisamos mudar a nossa postura. Estevão, ele morreu pregando aquilo que ele acreditava. E sabe o que ele acreditava? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Jesus pode mudar a história da humanidade.